Bom, vamos lá. Nas últimas 24 horas, nós tivemos a Ucrânia aceitando um cessar-fogo no conflito com a Rússia, diante de uma forte pressão americana. O início do tarifaço de Trump sobre a venda de aço e alumínio. A resposta do Brasil e também da União Europeia anunciando que vai encerrar no dia 1º de abril a isenção de tarifas de produtos americanos. Tem ainda uma nova escalada da guerra na Síria e os principais índices de ações de Wall Street fechando no vermelho em consequência da guerra comercial. E também a queda aqui no Brasil, com a bolsa sucumbindo ao mau humor internacional. Que momento, professor Paulo Velasco. Vamos abrir pelo tarifaço, então, do alumínio, do aço, que a Casa Branca confirmou que começa hoje, atinge o Brasil em cheio. O ministro Fernando Haddad disse agora há pouco que o Brasil não vai retalhar essa medida, ao contrário do que já disse a União Europeia, né? Mas como é que você avalia esse posicionamento? É o mais correto? De que forma isso deve interferir no Brasil? Então, em primeiro lugar, não é algo que surpreenda, né? Então, já se esperava que o Trump, né, até por tudo que ele já tinha feito no seu primeiro mandato, né, ele adotasse uma postura protecionista. Esse é o perfil dele, né? E é curioso porque não é muito a lógica do Partido Republicano, né? Geralmente são os democratas os que têm uma pegada mais protecionista, mas é o perfil do Trump. Ele já foi assim no primeiro mandato, em 2017 e 2021, e retoma essa lógica, né? Então há um nacionalismo econômico e podemos dizer de alguma maneira, Luísa, que isso é um jogo de cena muito para os seus eleitores, né? Então isso afaga parte do eleitorado que votou no Trump, né, que tem uma pegada protecionista, nacionalista, né, tem a ver com o tal do America First, né, vamos fazer os Estados Unidos grandes de novo, né, vai um pouco nessa lógica. Para o Brasil, claro, enfim, é algo que impacta, prejudica as nossas exportações, né, os Estados Unidos são o segundo maior mercado para o Brasil, né, perdendo apenas, né, para o mercado chinês, então é um parceiro comercial muito importante para o Brasil, né, e o Brasil é o segundo maior vendedor de aço, né, para os Estados Unidos, ficando atrás apenas do Canadá, né, então é uma relação importante nesse setor, né, então não é algo que não nos afete ou nos afete apenas marginalmente, é um setor importante para nós, né? Então qualquer tipo de tarifas, né, nesse âmbito prejudica o interesse brasileiro, né, e atrapalha as nossas vendas, né? Some-se a isso, claro, né, a ideia do Brasil, e acho que é um pouco a resposta tímida que estamos tendo, de querermos manter uma relação profícua e um diálogo positivo com os Estados Unidos, né? O Brasil entende que a essa altura não é prudente partirmos para uma lógica de retaliação, uma lógica de olho por olho, dente por dente, né, entendendo que talvez a moderação seja o caminho para entrarmos em algum tipo de entendimento de acerto, como aliás, Luiz, aconteceu no governo Michel Temer, né? O governo Michel Temer foi impactado por tarifas sobre aço e alumínio, o Brasil não retaliou, o Brasil entrou em diálogo com os Estados Unidos e conseguiu ali substituir as tarifas por cotas que eram bem menos prejudiciais para nós. Então, acho que vamos tentar um caminho semelhante, manter o diálogo, manter, né, uma janela diplomática aberta, né, para tentar uma solução, talvez em algum tempo, que permita ao Brasil não sofrer tanto com esse tarifaço, né? Eu entendo que a postura do Itamaraty do Brasil é uma postura moderada, branda, mas acertada, tendo em vista a ideia de manter uma relação profícua com os Estados Unidos. Havia uma diferença de disposição também, né, no primeiro mandato do Trump para o que há agora. Isso pode influenciar? Pode influenciar, né? O Trump agora ele não tem nada a perder, né? A gente pode entender que, inclusive pelo fato de ele não poder se reeleger, ele pode pisar muito mais fundo no acelerador, né? Geralmente, um primeiro mandato, quando o presidente tem a expectativa de se reeleger, né, o presidente toma posturas um pouco mais brandas, né, um pouco mais moderadas, né? O Trump agora tem o apoio, né, tem maioria no parlamento norte-americano, bastante confortável, né, tem maioria, inclusive, na Suprema Corte, né, ali um panorama de 6 conservadores contra 3 progressistas na Suprema Corte americana. Então, ele tem tudo a seu favor, né, ele pode ir mais fundo, e isso, claro, né, pode criar, né, um cenário mais dramático no médio e longo prazo. Mas o Brasil, acho que nesse momento, né, está acertando, está apostando para ver como fica, né, entende que pode buscar alguma alternativa menos perversa para os nossos interesses comerciais, né, embora saiba que o Trump ele pode, né, ter sinalizado apenas o início de uma postura que pode se agravar, né, com o tempo, se tornando ainda mais protecionista, não só para aço e alumínio, mas para outros produtos que a gente vende muito para os Estados Unidos, né? Então, temos uma pauta energética muito forte, né? Vendemos petróleo para os Estados Unidos, né? Então, há outras variáveis que podem nos afetar ainda. Em relação à reação da União Europeia, como você avalia? Eles, obviamente, têm mais condição, né, de fazer uma retaliação do que o Brasil, mas que impactos isso pode gerar? Esse é um ponto interessante, né? A União Europeia também, eu entendo
entendo, Luísa, que não se surpreende muito com o que está vendo, né? Já era esperado, né, que o Trump adotaria uma postura, né, que afetaria os interesses europeus, né, não só do ponto de vista comercial e econômico, mas também geopolítico, né? A Europa entende que tem que depender menos dos Estados Unidos, né, se descolar o máximo dos Estados Unidos, né, depender menos em termos de defesa, em termos de segurança, né? E do ponto de vista comercial, né, acho que a Europa não vai deixar barato, né? Aí sim, né, como você bem colocou, né, um país que tem muito mais envergadura comercial, né, tem muito mais condições de retaliar os Estados Unidos, né, sem prejudicar tanto seus próprios interesses, né? Então, o recado europeu para o Trump é muito claro, né? Se vocês apertarem, vamos apertar do lado de cá também, né? E aí vamos ver como fica a situação, né? Eu entendo que isso pode favorecer outros atores, né? E daí a gente já pode começar a levantar uma bola importante, Luísa, que é o fato de que as posturas do Trump podem ser um tiro no pé para a posição dos Estados Unidos no mundo, né? Em termos de posição de poder, em termos de presença, né? Porque na medida em que a Europa vai impor barreiras aos Estados Unidos, né, outros atores vão querer ocupar esse espaço, né? E aí a China, por exemplo, é um ator que se apresenta, né, com uma grande capacidade, né, comercial, já é o maior ator no comércio mundial, né? Então, né, eu acho que a Europa está jogando o jogo que ela pode jogar, né? E é um recado muito claro à Casa Branca de que os europeus não vão se curvar em nenhuma frente, nenhuma dimensão, né, que estão buscando sim um caminho próprio, né, talvez mais descolado e mais autônomo em relação a Washington. A gente vai falar mais de Europa daqui a pouquinho também, quando a gente for falar do conflito na Ucrânia, mas antes eu queria ir a São Paulo para trazer também o aspecto econômico desse cenário todo do tarifaço, do Trump, das reações, porque a Flávia Tavares já está por lá com a Débora Bizarria, então muito boa tarde, meninas. Olá, Luísa. Olá, professor Paulo. Olá, Meyers. Olá, Débora. Tudo olá, bem? Flávia. Olá, Luísa. Olá, professor. Olha só que voz suave, sem grito do Pedro Doria já para começar o programa. Hoje eu não estou Flavinha Pistola, estou Flavinha Paz e Amor. Vocês não escutam a voz do Pedro na cabeça de vocês, mesmo quando ele não tá? Bom. Eu escuto, juro que escuto. Depende do jeito que eu responder isso, podemos ser acusadas de muitas coisas diferentes, né? Você sabe que a patrulha é grande. Não, o nosso querido Pedro Doria hoje está convalescente, mas sim, a voz dele é onipresente entre nós. Gente, deixa eu trazer a Débora então para essa conversa que o professor Paulo e a Luísa iniciaram. A gente, até na Thumb hoje a gente fez uma provocação, né, gente, sobre as duas guerras, né, quentes e uma guerra fria, que é uma provocação do Hobsbawm, do Breve Século XX. E aí hoje, conversando sobre isso na reunião de pauta, a gente brincou, porque o Vitor, nosso CEO, falou assim, olha, ele errou, né, o século XX não foi tão breve, durou muito. Aí eu brinquei e falei, não, por outro lado, eu tô sentindo que a gente está nele ainda, nós estamos revivendo coisas. Aí ele falou, não, na verdade nós estamos voltando para o século XIX. E aí, Débora, minha querida, eu até lembrei que na newsletter diária do Meio hoje, a gente deu um comentário do New York Times falando das guerras, falando da postura do Trump. Não estávamos falando de economia, mas eu acho que talvez se encaixe para a economia também. Que os Estados Unidos, o Trump, estão com uma postura de enxergar o mundo com as potências do século XIX, hegemônicas, então que são China, Rússia e Estados Unidos, mandando, e as outras potências se resolvendo, as potências menores ou os países que não são potências se resolvendo entre si ali e se virando, se curvando de certa forma. Eu entendo que ele enxerga a tarifa como um instrumento para isso. Ele fala em usar as tarifas para o mundo respeitar os Estados Unidos. Então, botar a tarifa lá em cima, porque não é justo que os Estados Unidos sejam tarifados de uma forma tão severa por outros países e não tarifem de volta. Então, em tese, o discurso dele é desse equilíbrio, de proteger a indústria americana, o comércio americano, mas também equilibrando as tarifas que são impostas por outros países. Ao mesmo tempo, ele fala que que a consequência disso é que quem paga essas tarifas são os outros países e não o consumidor. Só que a gente está diante de um cenário em que tudo indica que vai ser o consumidor americano, o cidadão americano. Vai ser um cenário que talvez fique
não só inflacionário como de recessão. Então, as 3 provocações iniciais são: primeiro, é uma volta ao passado. Segundo, os Estados Unidos podem ter uma recessão, como o que é uma recessão, né? E como que essa política dele pode impactar e levar os Estados Unidos a uma recessão. E os outros países, como é que lidam com um país como os Estados Unidos em recessão? Isso afeta outros países de alguma forma? Boa tarde. Boa tarde. Já começamos o horário do almoço, já com um tema super indigesto, né? Enfim. Mas necessário. Sem dúvida. Acho que desde... Quem tem feito uma cobertura muito boa sobre essa questão da volta ao passado ou uma volta da... A Economist está fazendo uma matéria, acho que desde o final da pandemia, ali, 2022, 2023, que chama Homeland Economics, que é tipo a economia doméstica, né, da pátria mãe, meio que nessa vibe, um pouco por causa da pandemia, né, gerou uma reflexão nos países sobre quais setores estratégicos devem ser produzidos internamente, por causa de algo como nesse nível acontecer novamente, mas é aquela coisa, se você começa a dizer que vai abrir para setores estratégicos uma proteção, todos os setores da economia vão querer ser os setores estratégicos e vão argumentar e vão ter lobistas lá, seja no Congresso, seja no Parlamento, seja lá com o Executivo, em todos os países tentando argumentar que o seu setor é um setor estratégico. Exato. Então não tem muito jeito. Então isso acaba gerando um zeitgeist, um clima do tempo, né? Eu sempre gosto de falar porque as pessoas acham que os Estados Unidos se enriqueceu muito por causa dessa versão protecionista do passado. Os Estados Unidos foi razoavelmente protecionista no século XIX, na chamada Era Dourada, ali 1870, por aí, mas já tem pesquisas de história econômica, né, de história econômica recuperando dados e que mostram que os Estados Unidos teria crescido mais se não fossem as tarifas. Então, mesmo essa ideia de que não, os Estados Unidos cresceu porque foi protecionista, não se sustenta quando você vai olhar os dados e ver que, na verdade, eles poderiam ter crescido mais e mais rápido se não tivessem criado, né, uma economia protecionista. E falando da retaliação, né, eu concordo muito com o professor que uma postura moderada ela tende a ser melhor para negociar, mas, ao mesmo tempo, não tem muito como a gente retaliar, porque se a gente retaliar, a gente vai aumentar tarifas que já são muito altas de produtos importados dos Estados Unidos. Não à toa, quem tem dinheiro que viaja para os Estados Unidos volta com a bolsa cheia de coisa para si mesmo e para os parentes, né? Então, eu acho que isso é a maior mostra. E ainda tende a fugir da alfândega. E torce para ser pego pelo pessoal lá do aeroporto, da Receita Federal. Então, isso é uma prova de que a gente conseguiria comprar coisas mais baratas dos americanos se a gente tivesse menos tarifas, menos imposto de importação. E essas tarifas já são muito altas, a gente também está com cenário inflacionário aqui, não só os americanos estão lá, mas a gente está com cenário inflacionário aqui, então se o Haddad chegar e não, a gente vai aumentar a tarifa, mas aí a gente vai começar a pagar mais caro também. E essa coisa do Trump falar... Não, mas quem vai pagar as tarifas são os outros países, me lembrou muito daquele tweet famoso da Janja quando a gente teve a taxa das blusinhas. É sempre bom lembrar porque esses paralelos Brasil e Estados Unidos e com a história sempre são importantes para a gente aterrissar essas informações. E do mesmo jeito que foi na época da taxa da blusinha, é agora os americanos. No caso do Brasil, era o brasileiro que ia pagar mais caro para comprar o que quisesse comprar de fora, e vão ser os americanos que vão pagar mais caro por essas tarifas e vão embolsar. Agora sobre a recessão, eu estou indo para outra ponta. Não, eu tô esquecida. Eu te joguei um pacote, devolva. Sobre recessão, é bem complicado, né, prever isso, mas na tentativa de controlar a inflação, o Fed deve subir a taxa de juros, e isso tem um impacto, né, na redução de investimentos, então pode ser que realmente a gente tenha uma baixa do crescimento. E vale dizer assim, que a recessão é quando... de maneira mais simplista e menos técnica, é quando a economia começa a produzir menos do que no ano anterior. Então, isso conta produtos, serviços, tudo ali que gera valor para a economia, aquele país está gerando menos valor do que no ano anterior. Isso é uma recessão. Né? E para usar outro conceito, né, que você falou da inflação, para explicar aí como a recessão afeta o resto do mundo, né? Então, a recessão num país do tamanho dos Estados Unidos, com o tamanho de trocas, mesmo pós-tarifas, né, o tamanho do comércio, significa que vai ter menos renda americana, e menos renda americana quer dizer menos comércio com os outros países. Usando outros sinônimos, eu lembro que, por exemplo, eu gosto muito de viajar para o Chile. Não vou com tanta frequência quanto eu gostaria, mas toda vez que eu ia lá e estava tendo uma recessão no Brasil, eles ficavam, ai, nossa, isso é muito ruim pra gente, porque a gente troca muito com o Brasil. Então, quanto maior é o país que está entrando em recessão, mais ele impacta, porque a rede, né, de contatos e de parceiros comerciais dele é maior.
Então, quer dizer, menos renda, recessão quer dizer menos renda para os americanos significa menos compras no resto do mundo. Além de impactos mais indiretos, né? Porque quer dizer menos avanços na tecnologia, na ciência que os americanos têm, né? Os Estados Unidos, querendo ou não, tem pessoas do mundo todo lá fazendo avanço tecnológico, e menos renda lá dentro também quer dizer menos desses avanços assim concretos.